Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amados, texto de Lucas 21, verso 16. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, sereis entregues e matarão algum de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis, as vossas almas. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus Cenáculo. Pode se assentar, Deus abençoe todos os irmãos. Bom, irmãos, o pastor hoje eu estou orientado pelo meu Senhor a tratar sobre a fé que nos faz unir com Cristo e o caminho mais excelente dessa fé. E Deus me deu orientação para falar sobre uma das experiências que a igreja e o crente têm, e é inevitável, que são as perseguições e os constrangimentos. E a primeira coisa que o pastor eu quero começar a dizer aos amados irmãos que se perdeu o conceito do que está unido a Cristo, é o significado da palavra crente, que não é evangélico, porque evangélico é um paralelo do que eu vou te dizer aqui, tá? É algo próximo, mas não absoluto, aparente em alguns aspectos, mas não é perfeito porque não tem a essência concreta. A palavra mais certa, eu sempre digo isso aqui, para identificar a fé em Jesus, é dizer que você é crente e cristão. Porque nós estamos diante de coisas que estão se sucedendo nesse mundo aí fora, que bagunçam completamente o sentido das pessoas. E quando você fala que você é evangélico, o que dá a entender que você é seguidor de uma moda, até pelos ímpios e até por alguns intelectuais também. Então, crente no evangelho, ele tem essas três características que o pastor eu vou mencionar aqui. A primeira dela, todo crente não mede esforço pessoal, me perdoem, para estar unido a Cristo. É meta dele, ainda que ele pague com a vida. Outra importância do que é um crente no evangelho, não é no meu conceito, no evangelho e nos textos que eu vou falar hoje aqui nessa pregação. Sua fé está centralizada no evangelho e nas novas ações redentoras de Deus por Jesus Cristo. Ele está centralizado em provar a Cristo o seu amor por intermédio de ações que comprovem que ele se arrependeu e se converteu. Isso é crente. E outro aspecto, ele age sempre com confiança, mesmo que isso signifique sofrimento e vergonha perante o mundo em que ele está. Isso é ser um crente. Então, no dito mais certo, o homem sai de si mesmo para ser dele exclusivamente. Isso é ser crente. O resto é resto. É a especialização da Bíblia te dizer o que é. Então preste atenção. Fé é união com Cristo, amigo.
O resto é produto do mercado religioso. Fé é isso aqui. Ela domina 3 capacidades do homem: a mental, a moral e a espiritual. Sabe o que é isso? Da cabeça aos pés. Crente é isso. Ele não está na igreja para brincadeira. Não está na igreja por situações, por momentos, mas para uma vida eterna que começa aqui e acaba lá no céu. O resto são produtos que foram criados por intermédio de religiões, são idealismos que ao longo do tempo se tornaram verdades para muita gente, e gente que não conhece a palavra ou está afastada da verdade. Então por isso que hoje eu me choco com aquelas pessoas que estão ali fora se dizendo cristãs, se dizendo crentes, se dizendo evangélicas, mas não trazem sobre si essas qualificações. A pergunta aqui é: Deus vai aceitar? Segundo o escrito, não. Vão ser queimadas no fogo com toda essa etiqueta deles aí. Então se ajude a se adaptar nesse termo aqui. Se adeque a essas qualificações que Deus exige até para você dizer: sou cristão. E lá no texto de João 15, verso 18 ao verso 25, ou 18 e 25, que eu vou ler com vocês, amém? Jesus adverte que a perseguição ou a oposição, segundo o que ele está falando aí, viria como resultado da pregação do Evangelho, o qual ele também foi atacado. Lê o texto, João 15, 18. Lê agora o 25. Amém? Depois, se você quiser ler com mais cuidado, você leia. Mas do versículo 18 ao versículo 25 de João 15, o que o Senhor Jesus determina aí? Que todos aqueles que estão unidos a Ele são passíveis de bênção, mas também de perseguições, por causa dele e do que ele ensina. Veja bem, um crente fiel, se ele põe em prática o Evangelho por intermédio dessa capacidade mental, da capacidade moral e espiritual que a fé está ensinando ele, e colocar lá fora agora, ele vai ter constrangimentos, ele vai ter reações, das mais diversas. E daí o Senhor deixa uma coisa clara aí, não só por intermédio do que ele vai pregar, mas do que ele vai viver, e aonde ele vai estar, diríamos assim, não equiparado a Jesus, mas relacionado com ele, também no que ele viveu. Isso é comunhão. Da mesma forma que o Senhor dessa igreja foi recebido pelo mundo, pelo que ele vivia, pelo que ele pregava, pelo que ele testemunhava, isso também é inevitável para todos aqueles que agora o seguem nessa geração. Você não vai conseguir enxergar isso no cristianismo hoje, que isso já foi vendido, venderam a fé, só em alguns escalões aí, minorias, tá? Que não venderam a sua alma ainda para fazer política. Mas o fato é, o Senhor ele trata a perseguição não como um mal, mas como uma forma também de se obter glória, e de estar também relacionado à comunhão que ele busca agora com você. Quer saber se Jesus está na sua vida? Quer saber então se ele anda com você? Quer saber então se o Senhor participa das suas atividades humanas? Nessa também, por intermédio disso. O que é a obediência? O que o respeito, o amor, a sujeição a Cristo, não pode também fazer reações com as outras pessoas, ou despertar reações delas em relação ao que você está querendo viver em Cristo. Então é inevitável a perseguição. Uma vez unido com Ele, você vai ser odiado segundo Ele, como Ele foi. E isso serve de padrão para todas as igrejas que existiram depois da sua morte e da sua ressurreição. Se essa ordem foi quebrada, é porque alguém mudou o fator aí.
Fé é união com Cristo. E quando nós estamos unidos com Ele, nós temos que estar prontos para sermos crentes. Porque se isso vier contra nós, para nos afastar dele, e nós não reagirmos, ou então perseverarmos, ou então lutarmos contra essas pressões, de forma nenhuma, ele vai nos admitir aqui como seguidores dele. Por causa exatamente desse parecer, da covardia, do medo, dos receios, da autopreservação. Muitos já se afastaram de Cristo há muito tempo e criaram esse paralelo evangélico que é espúrio, maldito, maligno, pois não leva a qualificação nenhuma do que a fé ensina. Então, amado, Jesus adverte: quem está unido com Ele, como Ele ensina, o mundo vai odiar. Não pelo mal que Ele faz, mas pelo bem que Ele realiza, que a fé entende que é a vontade de Deus. E que por causa disso, desperta fúria em alguns que não creem assim. Você é um crente disposto a padecer e sofrer para que a vontade de Cristo se mantenha na tua vida, sendo aplicada por intermédio daquilo que você faz entre os homens? Ou você é daqueles que criam um meio termo, age pelo meio termo, tem um comportamento mesclado, é variado? A Bíblia só entende um crente, um tipo de crente. É aquele que está disposto a ficar unido com Cristo em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, pastor, agora eu vou falar sobre perseguição. Eu não vou falar da minha perseguição. Eu não vou contar das perseguições que vieram contra mim como cristão. Eu vou falar de gente que foi mais crente do que eu. A perseguição histórica que está na tua Bíblia, que talvez você não saiba ou nunca leu, que são relatos históricos envolvendo exatamente os primeiros cristãos da primeira igreja ou da primeira era cristã, que eles têm muitas coisas para nos contar e nos falar sobre isso. O que seria você ter uma vida com Cristo absoluta, e isso ser uma coisa tão perfeita e tão importante para você, ao ponto de você ter que passar, superar até as pressões ou as ameaças que o mundo promove contra aquele que tem a fé. E eu começo pela questão histórica dessa primeira era, quando Roma, que era exatamente a ascensão política da época, quando ela foi em busca de algum artifício para introduzir perseguição contra os cristãos. E o pastor, eu vou falar 3 aqui das mais importantes que a história me diz, que refletem muito os nossos dias. A primeira dela, que Roma entendia ou queria propagar, que o cristianismo ou os cristãos arruinavam o sistema, eram a causa da interrupção da evolução. Eram antissociais, eram antipolíticos, viviam separados. Era o que Roma pensava deles, e os perseguia por isso. Que a mensagem que eles pregavam era ofensiva a qualquer homem normal. E as exigências de fé e compromissos com o Cristo que eles pregavam, confessavam, etc, etc, era um divisor na sociedade. Roma lutou e fez de tudo para tornar o Evangelho um ensino subversivo, perverso, um divisor da sociedade. Para entender melhor você que está me ouvindo aqui, querer classificar que toda a causa do mal no mundo se resulta porque o cristão existe, ou porque o Evangelho existe. Era isso que Roma estava querendo naquela época, antes da perseguição vir sobre a primeira igreja. Era o que Roma estava tentando introduzir no pensamento,
na cabeça das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, quem entende de história aqui. Quando Nero queimou Roma e acusou os cristãos falsamente, pelo que ele mesmo fez, de que eles tinham sido os principais responsáveis por aquele ato de destruição, e os classificou como inimigos da humanidade, segundo a história, a cristandade não era uma ameaça religiosa para Roma, por mais que eles fossem separados. Para Roma, a ameaça dos cristãos na época se devia ao fato pelo seu crescimento e pelo fato deles não se cadastrarem em exércitos, não se influenciarem com a política, não se influenciarem com as culturas helenistas, com as culturas romanas. Esse era o maior problema que eles enfrentavam com o cristianismo. Não era o fato do judaísmo se sentir ameaçado pelos crentes em Jesus, mas pelo fato deles não participarem do Estado, não estarem influenciados com o poder político romano, que era, como volto a dizer, a ascensão daquela época. E há lá um fato na história lá, de que as famílias se dividiam aonde tinha um cristão. Eu já vou explicar lá na frente por quê. Então, amados, anota aí. O sistema, ele sempre esteve voltado exatamente a querer propagar no mundo que o mal da sociedade hoje é a religião. Eu não falo nem o cristianismo. Que a causa das guerras, das divisões, da insegurança, da instabilidade, das divisões, é porque a religião existe. Eu sou da opinião que isso não é uma verdade. Sabe por quê? Porque quem vai na escola para estudar, faz um levantamento da história e ele chega na conclusão de que a religião nunca foi a culpada das guerras e do sangue derramado na história humana, das rivalidades, das disputas. Sabe qual foi o principal responsável por tudo que aconteceu de desgraça nesse mundo aqui? É a disputa do poder, do dinheiro, das riquezas, da glória. Essa ideia fajuta, ela tem origem, ela tem natureza histórica. Eles precisavam mentir, que nem Hitler, né? Vou falar essa mentira, até que lá na frente ela se torne uma verdade. E todo mundo começa a pensar em antissemitismo, e todo mundo começa a pensar que os judeus são perseguidos do mundo, e lá na história de Hitler, eram os judeus que perseguiam os judeus, para usar aquela guerra para alavancar um Estado para Israel que eles não conseguiam pelas vias normais. Aí é a teoria da conspiração. Mas o homem é capaz disso, sabe? Ele é muito capaz disso. E a igreja era uma ameaça, ela era indomável por qualquer questão política. Eles não conseguiam ter acesso a ela porque eles eram crentes de verdade, o que hoje não acontece. Então, se nós formos uma ameaça para aqueles que estão lá fora, não pelo mal que nós fazemos, mas pelo amor que nós temos por Cristo, sinceramente, eu não vejo mal nenhum nisso. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua vida, rapaz. Agora, se você quer grudar na minha e não quer saber o que eu penso, não quer saber o que está dentro de mim, não liga para mim. Agora, se você quer me conhecer e saber o que eu penso, é o meu direito de dizer para você o que eu penso e você dizer o que você pensa. Que raio de pensamento que é este aí? Que a causa dos males do mundo se deve ao fato das pessoas terem opinião. Eu nunca tive poder nem acesso ao poder. Nunca na minha vida. Eu enfiei a mão na cara de algum vizinho que falou que era católico. Tinha vontade de enfiar a mão na cara de político. Então essa besteira, ela foi pregada desde lá de trás para criar uma teoria, ou então um instrumento de perseguição contra Cristo, a igreja e o evangelho. Porque se você não notou ainda, todas as religiões, elas se harmonizam. A única que não comunga, que não tem comunhão com elas, é o cristianismo. É o cristianismo bíblico.
E todo mundo sabe disso aqui. Eu não estou falando lorota aqui. Então Roma introduziu esse pensamento. Nós vamos dar aos cristãos, à igreja da época lá, primitiva, a culpa da destruição, do mal, das divisões, das perseguições. Vamos jogar sobre o ombro deles a responsabilidade de que o mundo não é melhor porque eles existem. Daí a história diz o seguinte, irmãos, que a perseguição que Roma implantava contra a igreja lá atrás, ela tinha 3 fatores importantes. A primeira dela, para você poder ver o que está acontecendo hoje, para eles poderem banir o cristianismo da sua época, eles tinham que qualificar os cristãos em leis específicas de ofensa. Eles tinham que criar uma lei que pudesse incriminar os cristãos com alguma coisa que eles tinham preferência. Eu vou dar um exemplo a vocês da Bíblia aqui. Daniel, por exemplo. Quando aquela ala lá, inconformada com ele, que não gostava dele, não via que pelas vias normais ou justas eles tinham alguma coisa para acusá-lo, o que eles fizeram? Introduziram uma lei que proibisse qualquer pessoa cultuar ou adorar o seu Deus próprio. E sabendo que Daniel não deixaria de orar suas 3 vezes por dia, eles pediram para que essa lei fosse instituída, já com a intenção de criminalizá-lo e condená-lo à morte. Esse é o pensamento do sistema. As leis que estão contra a Bíblia, contra Cristo e contra o Evangelho, elas não têm preocupação nenhuma de solucionar a vida das pessoas, mas de impedir que o Evangelho seja pregado e anunciado, e perante a sociedade, ele fique mal visto. É um processo que Roma entrou, que Roma confiou. Outro ponto importante que eu quero destacar para essa igreja que está me ouvindo aqui, para você não ser papagaio do sistema. Roma entendia que deveria existir uma lei geral para todo o império. Ela deveria conseguir, mas não conseguiu, de que essa lei específica para o cristianismo, no sentido de ofensa, todos os impérios romanos deveriam cumprir, ou seja, deveriam executar, e isso não aconteceu. Outro ponto importante, deveria existir um tribunal especial para a execução, coisa que eles também não tinham. Lei específica, lei imperial, e um tribunal só para julgar coisas religiosas, só para julgar cristãos. Por isso que ele partiu para a baixaria, queimou tudo para acusar os cristãos, porque pelas vias da lei ele não podia fazer isso. Não tinha ainda estourado esse processo lá. Já para nós aqui, havia uma imperfeição lá, que segundo a história, livrou muito crente de ser morto, lá atrás. A primeira, porque estas leis ainda não julgavam, não eram admitidas por grande parte dos políticos, eles tinham medo de executar. O outro segundo ponto, que as acusações deviam ser feitas publicamente, e eles não queriam se arriscar, porque o povo ainda não estava certo de que isso tinha que acontecer. Matar cristãos por causa da fé, por causa do amor a Cristo, isso não era uma opinião ainda formada pelos povos, pelas pessoas, e eles estavam incertos em relação a isso também. E outro aspecto também lá atrás, que salvou muito cristão, segundo a história aqui, é que apenas o governador podia baixar um processo ou um pedido de execução de morte por quem era cristão. Somente ele. Isso quer que eu te diga qual foi o problema disso? Que livrou muito cristão, porque tinham governadores que não queriam ter esse sangue em mãos. Por isso que Pilatos foi lá, lavou a mão do sangue de Cristo e não quis aquela culpa. Esse era o comportamento deles lá. Esses 3 motivos que livrou muitos crentes e cristãos lá atrás, não existem mais nos dias de hoje. Porque hoje, a coisa funciona de um outro aspecto. Hoje nós temos leis definidas, que qualificam, marginalizam, criminalizam o que a fé ensina, ou quem faz opção por ela, porque não estão de acordo com os processos.
Hoje nós temos a opinião pública, a opinião do povo, já voltada para esse conceito de que tem que ser banido, extinto, até se for bíblico, qualquer coisa que se contraponha, que esteja contra, que não esteja a favor ao que está acontecendo lá fora agora, a nível de modernidade. Nós já temos, senhores, um tribunal aqui no Brasil, inclusive, especial para condenar somente questões religiosas. Lula, quando entrou no Brasil, instituiu um tribunal só para condenar pessoas que discriminam religião, ou estão contra religiões, e a Bíblia é completamente contra, quem lê aqui sabe. Tem alguma dúvida? Você ouviu muita coisa? E do que você ouviu, guarda. Porque quando o Senhor Jesus ele entra no tema da perseguição, ele não entra para pedir, por favor, fiquem do meu lado, porque eu preciso de vocês, não. Ele entra para fazer um apelo, para que você não deixasse de ser salvo por causa do medo, da covardia, da apostasia, entenda como você quiser. O apelo que ele fez é para que você se salvasse, ainda que o teu preço ou o meu preço fosse a condenação entre os homens. E ele já estava preparando a igreja para viver esse início de sistema que Roma já estava introduzindo para criminalizar cristãos. Porque para eles naquele momento a igreja era um empecilho, era um motivo para que o processo, o sistema não evoluísse. Uma prova disso, a morte de Cristo já não é uma prova para você, a cruz já não é uma prova para nós desta rejeição sistêmica organizada que hoje já se evoluiu e está em maior proporção para nós aqui, e tem gente que não quer ver, tem gente que não quer perceber, que acha que o cristianismo, o movimento evangélico está vivendo o seu melhor momento com a sociedade. E eu quero dizer para você, amigo, que esse namoro da igreja com as religiões, do cristianismo com a política, se deve ao fato da venda da fé e da alma, dos princípios básicos de Cristo e dessa salvação. A sociedade nunca, e o sistema também nunca, vai aceitar quem é Jesus. O mundo sempre o odiou e sempre o odiará. Essa mudança se deve ao fato, infelizmente, do abandono de Cristo, dos seus princípios, da sua vontade. Daí eu entro no texto de Lucas capítulo 21, versículo 16. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. O que segue em Mateus 20, Mateus 21, me perdoe, Mateus 10, 21, 22, Marcos 13, 12, fica no Lucas aí, João 15 também que eu li com você. Ambos textos e capítulos tratam sobre o que eu estou a partir desse momento agora falando. O que faria uma família se tornar inimigo de um cristão? O que faria parentes se tornarem inimigos de um crente? Amigos os entregarem para serem mortos como se fossem criminosos. O que faria, pastor? Qual a alegação? Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção hoje aqui: padrão de comportamento para se alcançar a sociedade ideal. Investimentos e esforços que foram dados ao longo do tempo por essa forma antiga romana de governar ou marchar contra o cristianismo, de querer ensinar as pessoas ou então educá-las, que para se ter uma sociedade ideal, você tem que ter um programa de comportamento definido pelo Estado ou pelas pessoas mais inteligentes do que você. Então Roma hoje diria o seguinte: e para nós alcançarmos a sociedade ideal, a Bíblia vai ter que ser rasgada, o Evangelho vai ter que ser extinto, e as pessoas vão passar a ser governadas pelo ponto de vista de cada um. Não haverá mais uma verdade absoluta, não haverá mais um caminho definido por Deus,
cada um vai seguir o seu rumo, cada um vai viver o que quer, e aí entra o poder da filosofia atual. Esse padrão de comportamento que nós estamos vendo aí fora agora, para se obter uma sociedade ideal, está fazendo as pessoas odiarem o cristianismo e terem repúdios com a Bíblia Sagrada. E por pastores como eu, ou por igrejas como essa daqui, que tem exatamente por sua missão, discipular, gerar discípulos, batizar em nome de Jesus Cristo, aqueles que queiram ser salvos por Ele, e dar a eles a educação certa e correta, para se chegar com Deus em uma promessa de salvação. Então nesse momento agora, se uma família, ou um parente, ou um amigo, tivesse uma iniciativa de entregar um cristão para ser condenado num tribunal religioso, ele faria exatamente porque esse cristão está desrespeitando as normas desse novo padrão. Porque a sociedade não vai entender que enquanto eles estão querendo criar uma sociedade ideal, um mundo novo, esse cara está querendo introduzir e instituir igreja. Então o pai, a mãe, o parente, o amigo, quando tiver certo disso, que esse cara é crente, eles vão pegar, denunciar esse cristão para aqueles que têm o poder do quê? De executar sentenças, porque as leis específicas que condenam a religião oposta, perversa, conspiradora, já está pronta para fazer isso. Então instituições como a ONU, como o MEC, instituições globalizadas, internacionais, poderes internacionais, vão se reunir, trazendo essas pessoas para si, para dizer exatamente o que serão delas. Isso que eu estou te falando agora, já é um projeto de ordem política, confirmada nos impérios, confirmada no protocolo desse governo mundial que está vindo para nós aí. Que para muitos é tecnologia, que para muitos é modernidade de vida, que para muitos é forma diferente de se vestir e de se falar, mas na prática, no profundo, é um governo ditador, ou um tipo de ser anticristo, que segundo o evangelho do meu Senhor, é a obra final de tudo que é mais perverso nesse mundo que vai vir para governar. Então papai e mamãe, e parentes e amigos, entregando para a morte aquele que é crente, como isso? Como que será que isso vai acontecer, pastor? Estou lhe dando aqui o primeiro caminho, a absorção do conceito de Roma marchar contra o cristianismo, porque alega que é o cristianismo, o evangelho e os crentes fanáticos que são a causa da desgraça, da destruição desse mundo. E eu não vou concordar que um cara diga isso. Mesmo que eu seja um crente fiel, um pastor fiel, e a minha igreja também seja, nós não somos a causa da desgraça desse mundo, e nem da separação desse mundo, e nem do problema das vidas das pessoas, porque eu não faço nada contra ninguém. Eu só tenho opinião formada na palavra de Deus. Esse é meu crime. Eles podem botar canhões, armas, soldados para matar e assassinar crianças por causa de petróleo, de riquezas minerais, por causa de poder, por causa de política. E vão querer dizer para mim daqui do outro lado que a solução do mundo está exatamente neste investimento, fazer com que as pessoas não tenham mais direito de escolher a sua fé, o seu princípio, a sua norma, o Deus que quer adorar. Você caiu nessa moda aí, filho? Nós precisamos de mais paz nesse mundo. Eles entram no Facebook da igreja. Nós precisamos de viver em união com as pessoas, vagabundo, sem vergonha, safado. Você não sabe nem do que você fala, papagaio. Vai pregar isso para eles. Vai entrar nos Estados Unidos, fala para o Obama.
Tira deles os canhões, tira deles o poder bélico, tira deles o dinheiro para você ver. Se eles vão ouvir o teu discurso pacificador. Mas infelizmente a sociedade é controlada por esses mecanismos manipuladores de comportamento e pensamento. Não são livres, são escravas. E a igreja, principalmente aqueles que congregam, ficam andando assim, de salto alto, para não incomodar aquele, não incomodar aquele outro, para dar uma de bonzão, de politiqueiro, entendeu? De filósofo, de poeta. Meu filho, vê de casa que você quer ficar. Porque se você está contra o que eu estou te pregando aqui, você já é o diabo e o anticristo. Porque o pensamento do anticristo sobre o cristianismo é este: de que os seus valores, os seus princípios, os seus ensinamentos, os seus investimentos doutrinários põem em ameaça a sociedade e o bem-estar das pessoas. Coisa ridícula. Não tem educação, não tem hospital, não tem segurança, não tem direitos, não tem porcaria nenhuma nesse país. E de vez eles subirem no palanque para falar do que eles roubam, do que eles fazem, do que não presta, eles vão querer me ensinar a ser pastor e essa igreja, como ela deve se comportar institucionalmente. Filho, eu não vou cair nessa marcha. Não vou ser papagaio do sistema. Você quer cair, isso é um problema teu. Mas o fato é o seguinte: você entra aqui batendo a mão no peito e dizendo que você é crente, e você não é, porque você não tem as qualificações, a não ser que você esteja. Daí nós vamos se unir para este bem, para este propósito, para que o evangelho continue vivo na consciência e na vida das pessoas, independentemente do que nos aconteça. No demais, se você correr, se você fugir, se você desaparecer, eu sei qual é o teu problema. Eu sei qual é o teu problema. É medo. É o pecado, a iniquidade. Eu não vou mais lá no cenáculo da fé, porque, sabe, eu não estou tendo retornos. Não estou tendo retorno. Mas está tendo revertério. Está tendo refluxos. Porque o cara que entra aqui nessa igreja aqui, filho, é óbvio, eu estou pregando aqui já faz um bom tempo. Hoje nesse dia, se ele não entra para amar Jesus, você vê a Cristo, ele não fica. Ele cai lá do lado de fora e dança com eles a música. É simples assim, o sistema está de um lado, o Cristo está do outro. A igreja está de um lado, o sistema está do outro. E olha que nós temos obrigações civis, obrigações constitucionais. Temos que respeitar as autoridades dentro dos padrões da fé também. Ninguém está aqui para querer levantar uma revolução contra o sistema, até porque não é propósito do evangelho. Mas o Senhor, a única coisa que ele sonha, que ele gostaria de ter, é exatamente uma definição aonde está a igreja, onde está o crente, onde está o cristão, diante dessa bagunça toda que nós estamos vendo aí. E quando eles se deparam com uma igreja fiel, eles ficam desesperados assim, desse jeito aqui, querendo marginalizar, criminalizar, potencializar aqueles que têm opinião própria formada na palavra, como se eles fossem ameaça, terroristas, bandidos, marginais. E nós não somos. Para mim, gay é gay. Vou fazer o quê? Deus me ensinou isso. Agora, se você quer cortar o teu, fica à vontade, corta o teu e corta do teu pai também. Cada um com o seu, filho. Cada um se sacode como quer. Agora, desde quando que eu vou impedir meu vizinho de ser gay? Você quer ser gay, você vai ser gay. Você quer ser católica? Vai ser católica. Daí bate na minha porta e fala assim: senhor Daniel, pois não, bom dia. Tudo bem com o senhor? O senhor tem um tomate? Tenho, está aqui. O senhor tem um alho? Tenho, está aqui. O senhor tem um pacote de macarrão? Tenho, está aqui. Outro dia ele bate: senhor Daniel, tudo bem com o senhor? Eu vejo que o senhor é uma pessoa diferente. O que o senhor é? Eu sou cristão. E a conversa começa. Se ele me der abertura, eu falo. Se ele me der abertura, só bom dia. Bom dia, bom dia. Não, ele é uma ameaça. Entrou um pastor ali, no horário nobre da TV aberta, 10 da noite. Numa TV que nem morto quer ver. E esse cara está pregando e falando coisas, ensinando coisas que podem destruir a humanidade. E os caras fabricando
vírus lá no laboratório para infectar um monte de gente. Eu estou com uma garganta doendo aqui, já faz uns 3, 4, 5 meses aqui, que para mim isso não é vírus. Isso é coisa mandada, e não é do diabo não. Viu? É lá do laboratório deles lá. Entendeu? E eu sou terrorista, que estou aqui querendo só dizer o que é Jesus. Só falar se essa fé te interessa, se essa porta te seduz, se essa salvação te agrada. Você quer vir? Não. Você não quer vir? Tudo bem. É isso, minha gente. Mas não, eles vão incendiar Roma, vão impedir a evolução. Eles estão ameaçando as pessoas, denegrindo, humilhando, discriminando, né? Eu não tenho culpa que a minha igreja onde eu congrego não é boate gay. Você quer? Vai lá onde estão gays. Se você não quer ouvir a palavra, não entra. Como tantas e tantas outras coisas. Eu preguei sobre Maria esses dias. Não gostou? Troca de canal, vê o Silvio Santos, vê o Ratinho, vê quem você quiser, rapaz. Pelo amor de Deus, muda esse conceito teu, muda essa opinião tua. Você quer servir a Cristo? Você quer ser um crente verdadeiro? Então, filho, se entrega por inteiro. Não traz a metade, porque ele não quer só a parte tua, não. Aqueles que estão dispostos a servir a Cristo e serem salvos por Ele não podem ter medo. Nós exploramos a fé acima dos nossos limites, acima das nossas possibilidades, porque nós servimos um Deus poderoso, um Deus glorioso, que mesmo Ele permitindo que as coisas venham contra nós por causa desta fé, Ele não deixa um fio de cabelo da nossa cabeça perecer, porque Ele é Deus poderoso, Deus glorioso. Ele deu a sua vida por nós. E se essa igreja tiver que ir para o tribunal, porque ela não se adequa às mudanças modernas, Ele vai com ela. Aleluia. Sabe, pastor, eu não vejo meu pai, a minha mãe, meus amigos, os meus parentes me pegando pelo colarinho e me jogando para fora de casa, porque eu não respeito o padrão de comportamento para uma sociedade ideal. Então, filho, você tem que mudar. Porque um cristão vivendo no meio de uma família que não tem essa fé e sendo aceito em harmonia com eles no pensamento, é uma coisa meio estranha para você. Alguma coisa tem que reagir, tem que ter reação. É que nem aquela pastilha que você joga na água lá, como é efervescente, né? Para dor de barriga. Tem que ter uma reação. Joga na água, né? Agora ele está lá, sal que não salga não presta. Lâmpada que não tem luz não vale nada para Cristo. Mas ele está lá com a Bíblia debaixo do braço, fazendo o quê? Politicagem com Cristo, politicagem com os outros pensamentos. Não tem um posicionamento fiel. Por isso que é aceito, por isso que entra em concordância com ele. Agora, irmãos, segundo ponto importante do que Jesus pregou. Culpar a igreja, porque a família tem traição, tem ódio, disputa, rivalidade, desonra. Dizer que o cristianismo afeta o relacionamento familiar, instabiliza o relacionamento familiar, é a crise da família, porque aquele crente está lá. Lê Mateus 10:36, primeiro, depois eu te falo o que eu estou com vontade de dizer aqui. Mateus 10:36. Lê bem alto aí. O surdo ouvir, o morto acordar. Vai. Pode ler o de baixo. Amém? Quando o Senhor foi dar uma aula sobre família e o crente lá no meio da família biológica, ele deixou claro exatamente o que para a igreja, para o cristão, relacionado à família, que ele era mais importante do que a família, mais importante do que tudo para a nossa vida. Amém ou não? Amém. Mas Jesus não pode ser considerado a causa da divisão ou da instabilidade familiar. Sabe por quê? É injusto.
Nós dizemos que, porque essa pessoa se converteu, porque ela está seguindo Jesus agora, a nossa família já não é mais como ela era antes. Eu vou dizer para você o que causa divisão e instabilidade familiar: a iniquidade, a imoralidade difundida nessa sociedade. Sabe o que trai? O que amaldiçoa, o que destrói, o que corrompe, o que divide, que mais? É a disputa, é a rivalidade, são as guerras por causa dos interesses sexuais, financeiros, tá? Jesus não destrói família não, filho. O Evangelho também não. Essa destruição já está lá. E tem gente lá que não é da fé, querendo culpar a Bíblia e o Evangelho, porque entrou ali e deu estas reações. O mal já estava lá. Ninguém já não vivia uma vida fiel. Eles já não tinham sinceridade e verdade nos seus relacionamentos. A guerra já estava lá, a disputa já estava lá, a confusão já estava armada lá, por causa dos fatores da iniquidade. Se vai existir uma divisão familiar por causa do que o cristão vai viver ali dentro, não se deve ao fato das suas opções pela fé. Pode ter certeza. Interpreta direito o texto aí. Jesus não divide família. O que divide é a corrupção. São esses padrões. Tira o evangelho, tira o crente de lá. Eu tenho conhecimento de pessoas que se apostataram aqui nessa igreja, foram e voltaram a ser, aliás, né? O filho ideal que a família queria, porque ele deixou de ser crente aqui nessa igreja. E a besteira continuou, meu filho. E chega na conclusão lá de que com ele aqui na igreja, ou ele sem indo na igreja, eles continuam brigando do mesmo jeito. Se não for por causa do evangelho, vai ser por causa do dinheiro. E se não for por causa do dinheiro, vai ser por causa de outras coisas. Falando de divisão e instabilidade familiar, nós falamos do mal que ataca a sociedade hoje. A sua imoralidade. Se o evangelho entrar por intermédio de alguém dentro dessa família, eu tenho esperança de que essa verdade cure outros ali. De que essa pessoa está vivendo para Jesus, de certa forma, se transmita para outros que não conhecem. E haja uma esperança de salvação, de cura e de libertação para aqueles que estão lá. Agora, se alguma coisa de ruim acontecer, ali dentro, não vai ser por causa do evangelho não. É por causa desse padrão que a sociedade vive agora. De querer ditar às pessoas o que elas devem pensar e ser. Daí, nós não temos como evitar as turbulências e as experiências tristes que nós vamos ter que passar no meio deles para preservar a fé. Nós vamos ter que aguentar o tranco. E olha que o pastor aqui, pessoalmente, eu digo aos amados irmãos, eu venho há muito tempo sofrendo. E eu tento seguir as orientações do meu Senhor, que quando essas coisas chegam para mim, eu não vejo isso como sendo uma desgraça para a minha vida, mas um motivo ainda maior de glória. Um motivo maior de glória ainda, pois é ali que eu sinto que o meu Senhor sofreu quando Ele esteve aqui. E o quanto eu sou miserável diante disso tudo. Porque se eles estão incomodados com o pastor, pelo que eu estou pregando, falando e ensinando na fé, seja na igreja, no meu lar ou para a sociedade, eu imagino se o meu Senhor estivesse aqui, o que eles não fariam ou não pensariam sobre Ele. Mas não leve esse peso sobre as tuas costas. Não se culpe. Não leve esse peso de que a opinião pública ao teu respeito é que você é uma pessoa inimiga do bem comum, da sociedade, do bem social, do fator da sociedade ideal. Não se culpe, não leve esse peso em cima dos teus ombros. Não é vocação de nenhum crente. Deixa os caras pensar, ou deixa eles ficarem pensando. Isso até a morte deles, ou não vão conseguir mudar. Se foca, se centraliza em ser um crente. E quando esses fatores tentarem te afastar, fatores que envolvem quem está lá fora agora, tentar te afastar de Cristo, lute, porque você não está fazendo um favor para Jesus, você está querendo se salvar. Entenda, Ele não está te pedindo, por favor, fique. Ele está te dizendo, é a forma que você tem de se salvar.
Porque quem amar a si mesmo, a sua família ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ele quer ser amado, valorizado, ele quer ser adorado, ele quer ser priorizado como Senhor e Salvador da sua vida. E o preço que ele mandou pagar, o que ele pediu para que a igreja pague, é isso, de que você seja um crente, de que você seja fiel, de que você esteja centralizado no Evangelho para as novas ações que ele te pede, de que você esteja voltado para fazer com que esta fé exploda nas suas atitudes, chegue em todos os cantos que você vai, sem medo, sem vergonha, de que as pessoas saibam, de que elas conheçam de você o cristão que você é. Agora, se você quer mudar esse esquema, do crente que você tem que ser, para o evangélico, e criar uma forma artística, de comportamento entre aqueles que não fazem opção ou objeção por Cristo, para ser aceito nos dois lugares ao mesmo tempo, igreja e sociedade, igreja e Estado, igreja, amigos, igreja e família. Você está perdendo o teu tempo aqui, ou qualquer outra igreja que você queira congregar, porque Jesus não vai te aceitar duplo assim. É um recadinho de Deus para você aqui nessa noite. Eu estou com vontade de largar, amém, condenação para você, filho, inferno para você, destruição para a tua vida, porque a hora que Deus te pegar, Ele vai te destruir, porque um homem sem Cristo, sem a justiça da fé, sem a defesa do Evangelho, sem a experiência da fé, ele é palha no fogo, Deus queima, esse cara já está maldito. E diante da sociedade, e diante de Cristo, diante do mundo e Cristo, faz a sua escolha. E é onde nós estamos sendo intimados hoje aqui, no ponto principal. Meus amigos, vem uma ordem mundial aí agora, cuja ela já tem um tribunal para condenar, uma lei específica para criminalizar cristãos, e a opinião pública ao seu favor, de que todo o mal desse mundo se deve ao fato da religião ou dos cristãos. E se nós não sabemos definir o que somos diante dessa fé que eu estou pregando hoje aqui, ou então nos prepararmos para o que vem aí, eu temo que nem os poucos vão ficar. Você não entrou aqui nessa igreja hoje para ter uma simpatia ou amizade com Jesus. Você entrou aqui para confirmar a tua filiação, tua reconciliação, tua nascença, tua experiência, tua vida, tua entrega com Cristo. E Deus quer uma decisão tua hoje aqui. E nós vamos ser condenados por não estarmos sujeitos ou entregues a esse padrão definido que eu estou pregando aqui. Para uma sociedade ideal. Não para erguermos uma igreja fiel a Cristo. Nós temos que saber quais os nossos propósitos aqui. Valem mais a pena sermos populares ou de Cristo? Estarmos confirmados na fé? Ou temos amigos, parentes e a família do nosso lado? É gostoso ter família. É gostoso você poder ter aos domingos uma casa para frequentar. Poder ter o amor do pai, o amor da mãe do teu lado, inclusive também o financiamento deles. É gostoso. Mas esses irmãos aqui foram jogados para fora pela sua própria família, porque não estavam aderindo ou aceitando essas mudanças. Foram julgados no tribunal romano e queimados e devorados por leões, porque não negaram Cristo.
Muitos deles foram feitos espetáculo para o mundo, em jogos, em diversões, sendo almejados por pedras, por mão de populares, que os viam como criminosos porque criam em Jesus. Perderam seus direitos civis, perderam seus direitos humanos, perderam os seus lares, foram arrancados de dentro da sua casa, famílias foram divididas, suas mães perderam seus filhos perderam seus pais, porque eram crentes. E eu vou chegar aqui nesse púlpito hoje e dizer para você que nós estamos vivendo um outro tempo, em plena era moderna romana, onde o sistema que opera aqui é muito mais severo e se projeta de uma forma muito mais profunda nesses ideais. Eu vou chegar aqui e dizer para você que eu estou aqui para conquistar tudo isso que Jesus mesmo não teve, que eles não tiveram capricho da amizade, da popularidade. Seria muito sem vergonha e safado se eu dissesse isso para você. Agora, se para você poder ganhar a vida, você tem que trocar de fé e de Salvador, você tem esse direito. Mas eu já estou aqui de prontidão para dizer que você já está condenado também. Se para você conseguir os teus sonhos, tuas realizações, você vai ter que mudar de igreja, de pastor, porque os princípios que se pregam lá, não dá para ter vida bem-sucedida nesse mundo. Você tem todo o direito de escolher a igreja conforme os teus caprichos, mas vai para o inferno com ela, porque Jesus não vai te aceitar assim. Por isso deixo claro para essa igreja hoje aqui. Sabe, irmãos, Deus procura algo errado aqui. Medonho, vergonhoso, triste, que é ver pessoas perdendo a oportunidade de se salvar, porque quer deixar alguém aqui nessa terra aqui feliz. E o crente, disposto a perder tudo que um dia ele amou, como disse Paulo, para ganhar Cristo. Enquanto você despreza esse Jesus para obter os teus ideais, tem gente que perderia tudo que um dia amou para poder ser dele e ganhá-lo. Isso te faz ser uma vergonha. E pode ter certeza, você já me ganhou quando você entrou aqui. Mas para ganhar ele, não basta só vir aqui, me aguentar como pregador. Você tem que provar e dar mais de si mesmo. E eu não sei se você está disposto a isso. De perder para ganhar ele. Mas um crente, ele estaria. Senhor, eu vou fazer uma oração de encerramento aqui nessa noite. E a minha oração vai ser essa, Senhor. Muito sucesso, muita paz, muito amor, muita alegria, muita satisfação. Sucesso para todo mundo, minha gente. Nesse ano de 2016, que Deus te abençoe, que Deus isso. E nós percebemos que a sociedade, ela só toca no nome dele. E só fala dele, quando o assunto é bênção. Mas o Senhor, quando ele vai em busca de quem é dele, ele sabe dizer quem é. Porque estes estão com ele até quando a sociedade quer matá-lo e condená-lo à morte. Isso é ser crente. E eu não sei dizer o que você é. Mas se você quiser ser salvo, você tem uma Roma para enfrentar hoje aí. E eu também. E nós temos que nos preparar para isso. Principalmente os jovens e adolescentes aqui, que estão entrando dentro da escola. E já tem lá educadores formados nesse gabarito de como fazer as crianças e os jovens se adaptar às mudanças novas, às mudanças da iniquidade. Que Deus tenha misericórdia desses jovens e dessas crianças. Porque eles estão se tornando homossexuais. Um irmão em Cristo aqui que é professor,
de uma escola estadual disse para mim: pastor, outro dia eu peguei um menino passando batom na boca. E eu cheguei para esse menino e disse assim: por que você está fazendo isso? E ele olhou para mim e disse assim para mim: porque se eu não fizer, os meus colegas não vão querer ser meus amigos. Tá? É isso aí, filhão. Para você ganhar eles e ganhar o poder que está lá com eles, você precisa fazer o que eles querem. A lei é essa, o sistema é esse. Por isso que eles odiaram o nosso Senhor. E vão odiar aqueles que também o seguem. E se prepara, porque esse divisor de águas está chegando para nós. A lei está vindo aí. O governo do anticristo está aí. E a igreja tem que se preparar. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.